Do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um devocional. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque não há outra forma de buscar a sua face, senão através da adoração, da oração, da busca da palavra, para sentirmos a sua presença. Então é por isso que estamos aqui neste devocional, para que você, para que eu estejamos buscando a face desse Deus tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que nos concedeu mais um dia de vida, onde nós estamos aqui alegres, porque o véu foi rasgado e nós podemos falar com Ele diretamente, de face a face. Como assim, de face a face? Sim, porque estamos na presença dEle, dia e noite. Estamos gozando da intimidade do Senhor através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, que habita em nós, está a cada dia nos direcionando, nos fortalecendo, nos edificando. E através deste grande amigo, nós vamos encontrando cada vez mais intimidade. Vamos aprofundando, mergulhando em águas mais profundas. E estamos a cada dia chegando mais perto do nosso Deus, porque mais perto está à sua volta. A cada dia que passa, mais se aproxima o grande dia, onde o nosso Deus estará para sempre conosco. E nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Então é motivo de nos alegrarmos, porque estamos perto da nossa maior vitória, que é estar com o Senhor. E a palavra nos garante que toda lágrima vai ser enxuta pelo nosso Deus e que não haverá mais pranto, não haverá mais preocupações, não haverá mais dor e não haverá mais tristeza nem decepções. Oh, glórias a Deus! Glorificado seja o santo nome do Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Estar com Cristo é viver em santidade, e viver em santidade é viver alegre, é viver feliz, é viver esperançoso, é viver cheio da sua plenitude. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti para mais esse devocional. Meu Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, esta alegria, que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Oh, papai, que o Senhor venha tirar todas essas preocupações, que o Senhor venha tirar toda angústia, toda debilitação, toda limitação, que o Senhor venha tirar, Senhor, tudo aquilo que possa nos separar de Ti, que nos impeça de sentir a Tua presença, de entender, Senhor amado, papai querido, o quão é grande, o quão é zeloso, o quão é amoroso, que nós possamos Te conhecer melhor, para que possamos confiar e nos assegurar que o Senhor tem para nós o que é de melhor, o que é de mais maravilhoso, o que é de mais magnífico, o que é de mais, Senhor amado, propício para a nossa vida. Ah, Deus, obrigada, Senhor, por este amor incondicional, este amor inigualável, este amor que nos aceita do jeito que somos e que trabalha com amor para nos transformar e nos preparar para estarmos eternamente contigo, Pai. Muito obrigada, Deus. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que está comigo neste vídeo,
que eles possam alcançar a tua plenitude, que eles possam alcançar o discernimento, o entendimento, a sabedoria, que eles possam, meu Pai, Senhor amado, ser abençoados, que aquilo que está preocupando meu irmão, a minha irmã, aquilo que está impedindo, Senhor, muitas das vezes, de uma plenitude contigo, por uma preocupação, por um mal, por estar, Senhor amado, sendo constrangido por esse sentimento, meu Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha agora com as tuas mãos benfazejas, limpar a mente, limpar, Senhor, os pensamentos e colocar, injetar Espírito Santo, a esperança, a alegria, a segurança, a confiança de que ela vai vencer, meu Pai, e que tudo nós podemos naquele que nos fortalece e que somos mais do que vencedores. Ô Espírito Santo de Deus, nos leva a esse entendimento, nos leva, nos fortalece, tira de nós toda a fraqueza, tira de nós todo o que desequilíbrio emocional, tira de nós, Senhor amado, toda dúvida. Ô Senhor, tira de nós toda insegurança, nos dá confiança, nos dá, Senhor amado, a tua paz, a tua harmonia, a tua alegria, Pai. Nos dá, Senhor amado, o equilíbrio, o domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre, Senhor amado, os pensamentos. Não deixa, meu Deus, Espírito Santo, que os nossos pensamentos venha, a nossa mente venha nos burlar e nos tirar o que é mais precioso, que é estar ligado com a tua palavra, com o teu reino, com a tua presença dentro de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Receba a tua vitória neste dia, nesta manhã. Comece o teu dia vitorioso, confiante de que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Em nome de Jesus. E nós estamos meditando por uns dias neste texto tão maravilhoso que fica lá em Isaías, no capítulo 6, do 1 ao 8. É claro que se nós fôssemos dissecar todo este trecho da palavra da Escritura Sagrada, da palavra de Deus, do livro de Isaías, do capítulo 6, do 1 ao 8, nós teríamos muitos anos aí para trabalhar em cima desse texto, porque ele é muito rico, ele é muito maravilhoso. Mas nós vamos aí contemplar a glória do Senhor através desse texto, discernir um pouco daquilo que Isaías viveu. Que coisa gloriosa, que coisa magnífica o que este homem, que este profeta, ele nos relata daquilo que ele viveu. Que experiência com Deus maravilhosa. Então, nós já vimos que Isaías, quer dizer o nome dele, Deus é salvação. Esse é o nome de Isaías. E nós já sabemos que Isaías, vivia um momento de muita glória. Vivia ali com o seu rei, que era seu primo, ele participava ali, daquelas mordomias do reino. Ele também era da linhagem real, era primo do rei Uzias naquela época. E ele desfrutava, de uma vida confortável, muito feliz. Mas, acima de tudo, Isaías sabia que seu primo Uzias, o rei Uzias, era um homem temente a Deus. Era um reinado próspero, abençoado, porque o rei Uzias era um homem de Deus, era um homem temente, era um rei que cumpria os propósitos de Deus na vida dele. E isso garantia não só a ele, mas todo o reino
e todo Judá, ele garantia uma vida próspera, uma vida abençoada. Porque é isso, meus irmãos, quando nós somos tementes a Deus e cumprimos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, Deus nos faz vitoriosos, nos faz conquistar, nos faz mais do que vencedores. E assim que era o reino de Uzias. E quando o rei Uzias ele morre, Isaías ele se preocupa, ele aflige o seu coração, porque entra a insegurança no coração de Isaías e ele teme que aquele reino ele se desmorone e que a prosperidade que gozava aquele povo e até mesmo ele vá por água abaixo. E aquele temor, aquela insegurança, ele toma, né? Ele toma o coração de Isaías. Isaías, quando ele sai do funeral ali, né, de Uzias, que estava acabando de morrer, não só Isaías, mas todos quando vê o funeral de Uzias, quando vê o rei Uzias morrer, eles começam a pensar que aquele rei era o último rei do reino do sul. Aquele era o último grande reino de Judá. E que a glória do Senhor, ela não poderia ser mais vista. Porque com a morte de Uzias, morreria ali também aquela prosperidade, aquela alegria que o reino do sul, que Judá vivia. Então, Isaías, no ano da morte do rei Uzias, do seu primo, ele começou a achar que a fome chegaria, que a preocupação toma a mente de Isaías pelo povo. Ele começou a pensar que aquele povo ele iria à ruína, que aquela paz não persistiria no povo, que a prosperidade terminaria junto com a morte do rei Uzias. Então ele começa a se preocupar. E ele começa a entristecer-se. Mas a palavra de Deus, as escrituras sagradas, nos mostra que Isaías, ele toma uma atitude que todos nós deveríamos de tomar quando nós estamos numa situação desafiadora, numa situação onde nós tememos, onde nós começamos a nos preocupar, onde nós começamos a nos sentir inseguros. Ali Isaías toma a atitude certa, a melhor atitude da vida dele. Ele vai para o templo, para os pés do Senhor. Ele vai buscar a presença de Deus. E é isso que nós temos que fazer hoje. Nós sabemos que os tempos são difíceis. Nós sabemos que nós estamos em tempos desafiadores. E nós devemos fazer o que Isaías fez. Quando ele viu que seu primo Uzias, o rei de Judá, o rei do reino sul, que governava com tanta sapiência, com tanta autoridade,
com que reinava paz, prosperidade ali no reino, pela presença daquele rei que governava ali com tanto temor e tremor a Deus, e que pairava pela mente dele que as coisas poderiam ir de mal a pior e que a fome poderia aplacar ali aquele reino, aplacar ali aquele lugar. Ele começa a buscar a presença de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Quando nós passamos por uma grande dificuldade, quando nós somos aplacados pela perda, quando nós somos aplacados por uma situação que nós não esperávamos, quando nós somos atacados por circunstâncias adversas, a melhor coisa a se fazer é buscar a presença do nosso Deus. É buscar a presença deste Deus que é o nosso socorro, que é a nossa proteção, que é aquele que nós podemos confiar, que através da nossa busca nós vamos encontrar com este Deus que é solução para todos os nossos problemas. Ainda que aos nossos olhos esse problema ele nos pareça impossível de resolver, insolúvel, ainda que para nós a ameaça paire sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, de forma tão implacável que nós não consigamos achar nenhuma saída. E o medo tome conta do nosso ser. Nós temos uma saída, uma luz lá no final do túnel. É buscar a presença do Senhor. É nos humilharmos diante das potentes mãos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu sempre escutei que os humilhados serão exaltados. E eu aprendi que não é esta a palavra certa. Não é os humilhados que são exaltados. Não. Por isso você não precisa ser humilhado por ninguém. Nós não devemos humilhar ninguém. O que nós precisamos é nos humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Aquele que se humilha a Deus, aquele que mostra a dependência que ele necessita da presença de Deus para a sua vida, para a solução dos seus problemas. Ele encontra no Senhor a exaltação, a vitória, a conquista. Quando nós descemos aos pés do Senhor, quando nós nos despimos de nós mesmos, reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Aí o Senhor nos exalta, aí o Senhor se mostra forte conosco, nos dando a saída, nos dando a solução. Ele entra com recurso, ele entra com um milagre e ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós. E nós podemos o ver de face a face. Nós podemos conhecê-lo, ter intimidade com ele. E aí o problema é resolvido. A solução vem e a tristeza se torna alegria.
Oh, glorificado seja o santo nome do Senhor. Remanto de Comanassuri andalaira baixai. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor é galardoador para aqueles que creem. Há um galardão para você, há uma solução, há vitória, há uma conquista para você. Basta você crer, basta você buscá-lo, se humilhar diante da potência de tudo que ele representa para a nossa vida, que é tudo. Amém? Glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vamos louvar esse Deus maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino 15 da harpa cristã. A conversão. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Aleluias! Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Aleluia, glórias a Deus. Faça como Isaías. Se humilhe diante do Senhor. Desça. Fale com eles os seus queixumes. O que você está sentindo? Onde está a sua dor? Diga para ele, conte para ele aquilo que você está passando. Peça a ele que, em nome de Jesus, entre com o bálsamo, entre com o consolo, entre com a provisão que te cure, que te liberte. Aceite ele como Senhor e Salvador da sua vida, como o único refúgio para os teus problemas, para a tua situação, e verás a glória de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Um beijo no seu coração e amanhã estaremos aqui fazendo este devocional juntos, para que nós possamos a cada dia buscar esta presença tão gloriosa, tão magnífica, tão eficaz para a nossa vida. Amém? Um beijo no coração e até amanhã, se assim Deus nos permitir.